Olá, bom dia, queridos. Vamos para mais uma aulinha de história? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos estudar os movimentos nativistas que aconteceram na segunda metade do século XVII. E por que aconteceram esses movimentos? Porque os colonos estavam insatisfeitos com o governo português. Temos aqui a revolta dos Beckman, movimento nativista ocorrido no Maranhão em 1684, liderado pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. E temos aqui também as causas. Uma das causas foi o descontentamento, dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, pois esta comprava os produtos da região. Açúcar, algodão por preço muito baixo, E também temos aqui outro problema, que era a falta de mão de obra. E aí, com essa falta de mão de obra, a solução seria escravizar os indígenas. Porém, esse ato não era permitido pelos jesuítas. Consequências, o que aconteceu? Revoltados, O que eles fizeram então? Invadiram o colégio dos jesuítas e agrediram os padres, quebraram tudo e prenderam o governador. E com isso, o Manuel Beckman assumiu o governo, E agora, vamos ver como que isso terminou. Após um ano, o governo português mandou um novo governador, que enfrentou e derrotou o Manuel Beckman. E ele foi morto. Outro movimento foi a Guerra dos Emboabas. Esse movimento era a rivalidade entre os paulistas e os emboabas, que emboabas era o quê? Era gente de fora. Esse movimento foi liderado por Manuel Nunes Viana e ele foi em Minas Gerais, aconteceu em Minas Gerais, E durou de 1708 a 1709, ou seja, durou um ano. Causa, Por que aconteceu isso? Porque os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles, No caso, já que foram eles que descobriram o ouro. Consequências. Vamos ver que consequências aconteceu aqui? O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição. Por quê? Porque os paulistas caíram em uma emboscada preparada pelos emboabas. E aí, o que tinha que acontecer aqui? Os emboabas prometeram deixar os paulistas livres se eles se rendessem. E aí, o que eles fizeram? Eles se renderam, porém, os emboabas foram lá e pegaram as armas deles e mataram todo mundo. Término, vamos ver como terminou? O que aconteceu? O rei de Portugal criou a Companhia São Paulo e Minas de Ouro, Ele regularizou aí a situação. A coroa que passou a controlar a exploração das minas. Porém, ele expulsou os paulistas, que foram explorar outras regiões. Guerra dos Mascates foi um movimento muito importante que aconteceu em Pernambuco, em 1710 e 1711, ou seja, durou um ano também. Quem eram os chefes? Os chefes eram senhores de engenhos, olindenses e mascates, que eram os portugueses do Recife. E as causas? Por que aconteceu essa Guerra dos Mascates? O Recife era habitado por comerciantes portugueses, que eram os mascates. E aí, Recife era politicamente subordinado às leis que partiam de Olinda, E aí, os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. E aí, o rei atendeu o pedido dos mascates e demarcou os limites entre Olinda e Recife. Então vamos ver as consequências? Os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites, revoltados, invadiram Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Além disso, ainda quebraram
o pelourinho, símbolo de autoridade e poder, né, da época. E o término, como que terminou a Guerra dos Mascates? Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento e as lutas se dissolveram. Em 1712, Recife tornou-se a sede de capitania de Pernambuco. Guerra de Filipe dos Santos. Esse movimento ocorreu na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, no ano de 1720, liderado por Filipe dos Santos. Causa, né? O governo português estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro que fosse extraído, pertenceria ao rei de Portugal. E para garantir a cobrança foram criadas casas de fundição, onde o ouro era pesado e quintado. Depois o ouro era derretido, transformado em barras, marcado com o símbolo da coroa portuguesa e enviado a Portugal. Consequências. Com algum tempo depois, muitos ficaram revoltados com essa situação. E aí dirigiram-se à casa do governador. E eles foram liderados pelo Filipe dos Santos. E queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Com medo, o governador prometeu atender às reivindicações. E o término, como que terminou, né? A revolta Filipe dos Santos. O governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira aconteceu em Minas Gerais no ano de 1789. Ela foi liderada por Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, né? E o objetivo da Inconfidência Mineira era libertar o Brasil das garras de Portugal e implantar o sistema de governo republicano no país, né? Por quê, né? Qual foi a causa desse movimento? O governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando grande revolta no povo, porque o povo não podia pagar o imposto com um valor tão alto. E aí, para obrigar as pessoas a pagar, o que o governo português fez? Eles criaram uma lei no qual eles poderiam invadir a casa das pessoas e tomar os bens que elas tinham para poder pagar esses impostos, tá? E aí vamos ver aqui uma consequência. Que consequências ocorreram na Inconfidência Mineira? Então, aqui se reuniram, né, padres, poetas, escritores, mineradores, militares, né, contra essa pressão do governo. Eles queriam perdoar as dívidas das pessoas, né, que tinham dívidas e criar universidade, acabar com os impostos cobrados, proclamar a República. Porém, o que aconteceu, né? Aconteceu aí que tivemos um traidor, Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Quando o governador tomou conhecimento do movimento, mandou prender os inconfidentes. E alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua. E o líder, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1972 no Rio de Janeiro. Por isso que a gente comemora o dia do Tiradentes. Então, agora vamos para os exercícios, né? Lembrando que para responder os exercícios, é claro que a gente precisa ler todos os textos anteriores, né, da explicação. Aqui no número 1 fala o que foram os movimentos nativistas, né? Tá aqui uma pergunta e aí é só vocês responderem de acordo com o texto.
No número 2, temos aqui, marque as alternativas em que as causas da revolta de Beckmann e de Filipe dos Santos são semelhantes. Temos aqui A, B, C e D. Vocês vão ler e vão marcar com o X na que tem a ver com esses dois movimentos, onde façam com que eles sejam semelhantes. O que eles queriam, né, que tinha de semelhante? Aí vocês vão marcar aqui. Número 3. Coloque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações. Né? Vocês vão ler as alternativas aqui, A, B, C, D e E, e vão colocar o V quando a frase for verdadeira e F quando a frase for falsa, tá? Número 4. Qual era a situação das cidades de Olinda e Recife na ocasião da Guerra dos Mascates? Então, vocês vão... Olinda, o que tinha em Olinda? Que ela era sede de alguma coisa, os habitantes, né? A gente vai colocar aqui. E Recife, como que era Recife? Era na época, tá, da Guerra dos Mascates, que vocês vão responder aqui de acordo com isso. E aí, próxima página, temos o número 5. O número 5 tá pedindo aqui, o que provocou a Guerra dos Mascates? A gente vai lá no texto e vai responder aqui, né? O que provocou, qual foi a causa da Guerra dos Mascates, tá? 6. Quais as consequências da revolta Filipe dos Santos? Qual foi a consequência da revolta Filipe dos Santos? A gente vai lá, vai ler, né? Tá tudo isso lá no livro explicadinho e vai escrever aqui. Número 7. Sobre a exploração do ouro pela coroa portuguesa, complete o texto abaixo. Então, vocês vão também lá na explicação onde está esse textinho aqui, procurar e completar as linhas, as lacunas que estão em branco, tá bom? Só isso. Número 8. Como terminou a Guerra dos Mascates? Só ir lá no texto também, procurar e responder que tá lá no livro, tá? E número 9, a revolta de Filipe dos Santos ocorreu em... Aí vocês vão marcar com X aqui. Foi em Vila Rica, foi em Vila Maria ou Vila Norte. Só marcar. Vamos para a página 57, número 10. Leia o trecho do poema a seguir. Leu o trechinho, o poema. Comente com seus colegas e seu professor o que você entendeu sobre esse trecho do poema de Cecília Meirelles e registre aqui suas conclusões. Como não estamos em sala de aula, vocês vão ler o texto e vão dar a resposta de vocês. É uma resposta pessoal, tá, gente? Número 11. Vocês vão marcar as revoltas contra o governo de Portugal que não se relacionavam com a exploração do ouro, né? Que a gente tem aí umas revoltas que tinham a ver com a exploração do ouro e outras não, outras eram outros assuntos. E aí vocês vão marcar as que não tinham nada a ver com a exploração do ouro, que não se relacionavam com a exploração do ouro. Número 12, relacione as colunas corretamente. Número 1, derrama. Número 2, quinto. Número 3, captação. E número 4, casa de fundição. Vocês vão ter que ir no texto ver o que é cada uma delas e aí numerar aqui e relacionar corretamente. Então, vamos lá. Vou ler uma aqui. Impostos sobre a quantidade de escravos que trabalhavam nas minas. O nome disso é captação. Então, a primeira é a 3, tá? Correlacione. Isso que vocês vão fazer. 13. Porque no final do século XVIII havia entre os mineiros uma grande insatisfação com o governo português, né? Aí vocês vão lá, procurar lá e vão marcar aqui por que eles estavam e colocar aqui por que eles estavam insatisfeitos com o governo português, tá? Número 14. Qual era o objetivo dos participantes da Inconfidência Mineira? Qual era o objetivo deles? O que eles queriam fazer? Eu falei isso no vídeo. Então, aqui no livro é só, vamos para o livro de reforço. No livro de reforço, na página 128 e 129.
O número 1 tá assim. Responda as questões abaixo, né? Temos aqui letra A, letra B e letra C. Para vocês responderem essas questões, vocês vão precisar do livro de história de vocês, tá? Só ler lá no livro o textinho que tem tudo. Número 2, vocês vão completar o texto abaixo, né? A gente tá aqui o texto, vocês também vão procurar no livro e vão completar as lacunas. Número 3, quais movimentos aconteceram nos seguintes anos? Aqui tem um ano, vocês vão lá no livro, vão procurar o nome do movimento e vai colocar aqui no retângulo, tá? Em cima é um movimento, embaixo é outro movimento. Número 4, que solução você daria para a falta de mão de obra no Maranhão? Você. Então, a resposta é pessoal. Vocês que vão criar aí uma solução e vão responder aqui para mim. Número 5, que solução os portugueses encontraram para evitar o contrabando do ouro? Aí, vocês vão também procurar lá no livrinho que tem lá, tá? Número 6, quem eram os inconfidentes em Minas Gerais? Quem eram? Isso, aí vocês vão colocar, não precisa colocar o nome deles, tá? A minha resposta tá aqui, ó. Eram pessoas cultas, idealistas, né? Eu falei isso aqui no vídeo, né? Que eles eram idealistas, padres, poetas, escritores, é isso, tá, gente? Então, vamos lá. Número 7. Pesquise e escreva o que aconteceu após a Inconfidência Mineira com a produção de ouro em Minas Gerais e com os mineradores. Tá aqui pesquise, mas esse pesquise, geralmente, quando tá pesquise no livro de reforço, vocês vão pesquisar no livro de vocês do kit A. É claro, se não tiver no kit A, vocês podem estar pesquisando, não vejo problema nenhum com pesquisa, tá? Podem estar pesquisando fora, mas geralmente quando o livro pede é porque tem lá no livro do kit A. 8. Procure no caça-palavras as palavras do quadro. Então, a gente tem aqui as palavras, né, do quadro, um retângulo, né, que isso é um retângulo. E aí, vocês vão procurar as palavras aqui. Número 9. Vocês vão marcar a alternativa correta. Vocês vão ler a letra A, ó, em que ano e em que local aconteceu a Inconfidência Mineira. Aí vocês só tem uma correta, vocês vão marcar. B, qual foi o principal líder do movimento e como ele era apelidado? E aí vocês vão ver aqui e vão marcar. Também só tem uma correta. Então, gente, por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.